Olá, boa noite para todos aqueles que vão estar ao vivo. 1º de março de 2021, estamos aqui a postos para dar continuidade a esse nosso projeto, um momento de reflexão. Esse momento que para nós, como eu sempre falo, é uma grande alegria poder, junto com vocês, estabelecer essas reflexões, pensar um pouco na nossa vida, alguns aspectos que são bastante interessantes, pelo menos eu vejo pelo retorno de vocês, os temas que a gente escolhe, geralmente são temas que calam profundamente na maioria das pessoas. Então, eu quero, como sempre, agradecer pelo muito que vocês ajudam o projeto. Eu sempre peço para que, se vocês gostarem, compartilhem com os seus amigos, com os seus parentes. Às vezes a gente lembra de uma pessoa, a gente está vendo a transmissão, a gente lembra, poxa, gostaria tanto que o fulano, que o Beltrano pudesse estar ouvindo isso, né? Então passa o link para ele, link lá do YouTube. Hoje nós tivemos um probleminha com a transmissão ao vivo no Instagram. As minhas desculpas ao pessoal do Instagram, mas esse vídeo também é disponibilizado lá no Instagram depois. Então é sempre bom contar aí com a colaboração de vocês, como a gente vem contando, no sentido de divulgar, de compartilhar o nosso momento de reflexão aí com seus afetos, com seus queridos. Então, amigos muito queridos entrando, vão deixando aí suas mensagens, depois eu respondo para vocês. E eu fico muito feliz em ver o retorno, ver que esse propósito ele alcança os objetivos que eu pensei quando elaborei esse projeto. Então eu fico muito feliz de poder estar contribuindo para esse processo de despertar da consciência de todos nós, né? É uma ideia e a gente espera seguir crescendo, alcançando cada vez mais pessoas. Então vamos lá nos preparar para a nossa reflexão. Vamos focar totalmente nesse momento, como eu sempre falo. Vamos fazer movimentos respiratórios, acalmando a nossa mente, acalmando o nosso coração, nos sentindo totalmente envolvidos por essa atmosfera que faz parte desse projeto. Não tenhamos a menor dúvida que todos vocês, estejam ao vivo ou não, são envolvidos por essa vibração que é característica do nosso momento de reflexão. Então sinta-se envolvidos. Quem quiser fechar os olhos pode fechar. Façam movimentos respiratórios bem lentos, tanto inspirando quanto expirando. Vamos fazer isso umas 3 vezes, tentando dessa forma nos desvincularmos de qualquer tipo de preocupação, de ansiedade, de desconforto que nós possamos estar sentindo no final do dia. Esse horário, tem muitas pessoas que até já estão dormindo, elas vêm no dia seguinte, mas é sempre importante para nós que estamos aqui e até outros que vão ver também, se entrem nessa sintonia, acalmem suas almas, seus espíritos, a fim de podermos usufruir ao máximo do que nós vamos falar aqui hoje. Então vamos fazer mais um movimento respiratório. Deixa o ar entrar, prende um pouco e solta também bem devagar.
sentindo essa vibração, abraçando vocês, abraçando todos nós. Deixa o ar entrar. E deixa sair bem devagar, acalmando nossas mentes, nossos corações. Vamos então falar desse tema. Quando eu coloquei o aviso, né, a divulgação do tema, teve um monte de gente que respondeu, enfim, lá no Instagram, no Facebook também. Poxa, olha, isso eu preciso ver, isso é comigo mesmo, né? Porque sem dúvida saber dizer não, isso é uma arte. E eu escolhi esse tema porque temos um grupo que todos os sábados se reúne, e um capítulo do livro que nós estamos estudando tratou exatamente desse tema, né? O autor chama até como uma autocrueldade o fato de nós nos calarmos, de nós não falarmos, não mostrarmos a nossa insatisfação. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um problema de muitos indivíduos, muitas pessoas, né, que fazem muitas vezes coisas que não queriam fazer, não gostariam de estar fazendo. Outras vezes vão a alguns lugares que não queria ir, que não queria estar, mas acaba indo, né? Então, na verdade, é um processo muito natural, muito natural. E dentro do nosso dia a dia, né, nós temos que, volta e meia, se não muitas vezes, nós temos que, como diz no termo popular, engolir sapos, né? Então, é algo que faz parte da vida em sociedade, né? Então, nós podemos até dizer que, às vezes, essas atitudes elas são até mesmo obrigatórias dentro de determinado contexto. Obrigatória no sentido de que, se nós não engolirmos aquele sapo, né, nós vamos acabar gerando consequências até muito graves. Então, muitas vezes nós precisamos recuar ou não dizer que não estamos gostando daquilo, que aquilo ali não nos é agradável, para prevenir muitas vezes situações assim graves, como eu falei. Então, cada um de nós nessa hora pensa em alguma coisa, pode ser no trabalho, pode ser dentro da família, ou seja, algumas situações que acontecem em que é melhor realmente a gente não expor aquilo que a gente está pensando em prol, né, do nosso bem-estar. E também a gente leva uma outra situação que essa atitude ela muitas vezes é necessária. É necessária no sentido de visar o bem-estar de uma comunidade, de um grupo, né? Então, às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, mas em prol daquele equilíbrio naquele momento, nós abrimos mão da nossa vontade própria, muitas vezes, para fazer alguma coisa que, apesar de não ser uma coisa que eu gostaria de fazer, estou fazendo aquilo meio forçado, mas eu penso num contexto geral, ou seja, no benefício que aquela minha recuada, vamos dizer assim, vai proporcionar dentro daquele contexto ali. Então, na vida, isso, como eu falei anteriormente, isso faz parte. A todo instante nós estamos, recua aqui, avança ali, fala que não gostou aqui, às vezes é melhor a gente calar. A todo instante, se nós pararmos para pensar, cada um de nós que estamos ouvindo aqui deve estar pensando, poxa, às vezes é no trânsito, é na família, no trabalho, enfim, isso faz parte. Tá? Agora, o grande problema, que aliás é o móvel da reflexão de hoje, é quando nós
somos incapazes de não dizer não. Ou seja, nós somos incapazes de não dizer não para tudo. Aceitamos tudo de maneira extremamente passiva, né? Então a gente, muitas vezes, essa reação, ela é advinda do fato de nós sabermos que quando nós negamos alguma coisa, o ato de dizer não pode gerar, na pessoa que vai receber aquela negativa, pode gerar um desconforto. Então, no fundo, nós temos um certo receio de que esse ato ele seja um desagradável, ou seja mesmo antipático, então às vezes grosseiro. Então, nesse afã de nos protegermos, nós acabamos não dizendo não nos posicionando da maneira que seria ideal, né? Então é sob essa ótica que nós vamos fazer a abordagem hoje. É esse não dizer não se posicionar, que acaba se tornando algo patológico, né? Ou seja, porque essa postura, ela gera muitos males. Como eu falei no começo, o autor do livro que nós estamos estudando chama de autocrueldade. Na verdade, é uma grande agressão que muitas vezes essa postura nossa gera em nós mesmos, né? Então, como sempre faço, né, de tarde aqui, fazendo pesquisas muito interessantes, então algumas causas desse tipo de comportamento por exemplo, aquela sensação de rejeição. É o medo que algumas pessoas têm de não serem aceitos ou não serem aprovados pelas pessoas do meio da qual ela pertence, né? Então pode ser no trabalho, pode ser no grupo de amigos, né? Então é uma postura muito comum a pessoa querer ser bonzinho, né? Querer estar sempre agradando, né? Fazendo tudo para parecer assim, ser aquele gente boa, né? Então isso tem como nós já falamos até numa live anterior, dos autossabotadores. Um deles é exatamente essa característica do autossabotador prestativo. É aquela pessoa que faz tudo para agradar o tempo todo, né? Onde ele está ali, ele tá, a preocupação dele é sempre essa. E, consequentemente, ele não vai contrariar aquelas pessoas nesse meio que ele convive. E também existe, não só dentro do grupo de trabalho, grupo de amigos, mas na família. Na família. Isso também é muito comum dentro da família, né? Para com o cônjuge, para com os filhos, para com os pais, enfim. Então essa postura, né, aquela velha história, poxa, o medo de não ser mais amado, ou mesmo o medo de ser abandonado, né, pelo cônjuge ou pelo filho, né? Muitas vezes esse tipo de receio faz com que, isso fruto de uma baixa autoestima, né, faz com que muitas pessoas tenham medo de se posicionar, de falar aquilo que está incomodando, né? Então, uma pessoa muito querida minha, agora de tarde, falou que tem essa dificuldade, por exemplo, com os filhos. E isso é muito comum nessa relação pais e filhos, né? Porque os pais ficam sempre com aquele receio de chegar de uma maneira firme, rígida, impondo muitas vezes aquilo que eles entendem que seja o ideal, né? Mas isso está acontecendo muito ultimamente, né? Então acaba que, para preservar a relação, supostamente preservar aquela relação, né, com os filhos, acaba não fazendo, dizendo sim para tudo, né? E os moleques hoje em dia, né, desde pequeno eles já percebem isso, desde a nossa época, né? Não vou falar com o papai, mas vou falar com a mamãe, que a mamãe sempre deixa, né? Ou seja, então isso acontece, como eu falei, o tempo todo. Então tem muito marido, muita esposa que não fala, tá super insatisfeita, mas não fala o que está acontecendo, prefere sofrer calado, tá? Mas isso é muito ruim, porque quando a coisa chega a um limite, aquilo explode e a consequência é muito pior do que se tivesse lá atrás tentado
colocar, falar aquilo que estava trazendo tanta insatisfação. Uma outra causa é o medo do conflito, né? São pessoas que têm medo da consequência que vai haver da intervenção, do momento que elas se colocam, né? Se tem alguma coisa me incomodando, se eu me coloco, tem pessoas que têm esse receio em função do possível conflito, né, que pode gerar, né? Então tem uma autora aqui que eu li que achei muito interessante, que tem, eu achei isso até engraçado, né? Aquela pessoa que entra numa loja, escolhe um sapato, bota o sapato, mas quando bota o sapato não gosta. Então tem pessoas que têm um receio de falar para o vendedor que não gostou. Então às vezes a pessoa compra o sapato por esse receio de dizer, olha, desculpa, eu não gostei do sapato, então obrigado, e sai da loja. E isso acontece, né, nos mais variados graus. Estou dando esse exemplo bem simples. Da mesma maneira, às vezes uma pessoa vem e fura a fila no supermercado, ou onde seja, né, e muitas vezes você está dentro do seu direito, nós estamos dentro do nosso direito, mas não toma a atitude. Por quê? Isso também tem a ver com uma insegurança, né, com uma série de questões que daqui a pouco a gente fala, enfim, sobre isso. Mas não há dúvida, né, porque nessa hora a omissão também, ela é uma forma de não dizer não, né? Nós estamos ali sendo violentados muitas vezes por uma situação que seja, e nós não estamos tendo a condição de nos colocarmos, de fazer valer com a sinceridade, a fidelidade aos nossos valores, aos nossos limites. Então existem coisas que nós não podemos abrir mão, né? Porque se a gente abre mão de determinados valores, por exemplo, em prol de não querer contrariar aquele grupo que esposa aquela ideia, nós estamos nos violentando. Nós vamos nos sentir violentados, fragilizados, doentes muitas vezes, né? Uma outra coisa que ela chama atenção aqui é aquelas pessoas que são prestativas, naturalmente prestativas, pessoas que gostam de ajudar as outras, se colocam à disposição para ajudar, não necessariamente para se fazer, não tem essa disposição, né? Mas infelizmente existem outras que se aproveitam dessas pessoas, né, da boa vontade dessas pessoas, se aproveitam e começam a abusar. Então, se a pessoa que está sendo abusada, ela não toma uma atitude, não toma uma postura, né, que eles vão continuar cada vez mais abusando da boa vontade. Então, elas sofrem, mas não têm, na verdade, aquela disposição, aquela coragem para se colocar. Não, peraí, também já é demais. Sabe, aí eu faço numa boa, mas aí você já está exagerando, né? Então esse medo de contrariar, poxa, o que vão pensar de mim? Pô, fulano vai deixar de gostar de mim, porque... Não, a gente não pode ficar preso a isso, né? Isso é fato. Todas as páginas que eu li hoje são unânimes em falar sobre isso. Isso é um tremendo mal que nós fazemos para nós mesmos, né? Agora, é fundamental o como nós vamos dizer o não. Isso é fato, né? Como nós vamos dizer esse não é fundamental. Então eu peguei uma página aqui do Minutos de Sabedoria e o Torres Pastorino, ele fala o seguinte: tenha cuidado em não magoar ninguém. É número 114 a mensagem, 114. Tem um pessoal que gosta de saber qual é o número da mensagem. É a 114 aqui do Minuto de Sabedoria. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que têm tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Use em todos os seus atos e palavras de benevolência e gentileza. Domine sua irritabilidade. Então, eu escolhi essa página, essa mensagem, porque ele fala aqui, né, que aprender a dizer o não de tal forma que não melindre. E também que nós não sejamos ríspidos, nem demonstremos intolerância.
Então eu até anotei aqui, o cuidado, primeiro ele fala do cuidado para não magoar, né? Isso é algo que deve ser natural na nossa conduta, sem ter aquele receio de, através da nossa postura, né, a gente inibir a manifestação da nossa vontade com aquele medo de que aquela pessoa vai ficar magoada, vai ficar triste comigo, vai deixar de me amar. Isso é péssimo, isso é péssimo. Então ele fala que a maneira como nós vamos colocar a nossa insatisfação ou a nossa discordância com aquilo que está acontecendo, ela deveria ser algo que fosse tranquilo, não fosse algo ríspido, né? Agora, infelizmente, como eu falei anteriormente, quando a gente vai guardando, a gente está fazendo alguma coisa contra a nossa vontade, sem falar, a gente vai engolindo aquele sapo, vai engolindo o sapo. Infelizmente, muitas das vezes que a gente vai gritar esse não, que a gente vai falar esse não, vai ser como se fosse uma bomba que está explodindo. Porque nós chegamos ao nosso limite. Então, a proposta é exatamente essa. Não podemos deixar chegar no limite, até porque a consequência ela vai ser geralmente desastrosa. Porque vem com uma carga de raiva, de ódio muitas vezes, de irritação. Então, o efeito vai ser desastroso. Então, a gente precisa sempre sim estar incomodado, com toda educação, com todo jeito, né? Falar, né? Se por acaso aquela pessoa ela ficar chateada, ou ficar magoada, ficar ligada, poxa, isso passa a ser problema dela, né? Mas é fundamental que nós nos coloquemos com toda a educação, com toda a serenidade, mas é fundamental, repito, que nós façamos aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas entender que aquilo ali, não, eu discordo disso que está pensando, isso eu não vou fazer, né? Então, dizer não é muito importante, né? Na verdade, que eu coloquei aqui, o dizer não, ele é muito importante, porque, na verdade, a gente não sabe o que gera aquela nossa postura, né? Essa insegurança, esse medo, né? Então, se nós não conseguirmos nós mesmos começar a se posicionar, começar a contrastar, né? A confrontar dentro desse padrão que eu acabei de falar, muitas vezes essa postura negativa ela vai precisar de um apoio terapêutico para que um profissional ele possa identificar de uma maneira clara o porquê daquela postura, aquela postura de não querer confronto, de querer agradar toda hora as pessoas, essas coisas todas que nós falamos aqui agora. Então, é um grande exercício, não é? Como muitos falaram comigo ao longo desses 3 últimos dias, né? Poxa, que eu preciso, isso sou eu preciso. Ou seja, todos nós necessitamos fazer esse exercício para o nosso bem-estar. E por incrível que pareça, muitas vezes essa nossa postura de falar de maneira tranquila, serena, educada, que nós não estamos gostando de alguma coisa que a gente que está acontecendo com a gente, que aquela pessoa esteja fazendo, muitas vezes aquilo gera um grande benefício até mesmo para aquela pessoa, porque às vezes aquela pessoa está tendo uma postura impensada, ela não sabe que aquilo que ela está fazendo está gerando esse desconforto em mim. Olha só quanta coisa boa para a gente parar para pensar, não é? Então vamos lá, não é também sair dizendo não para tudo, vivemos em sociedade, né? Então, às vezes, sim, como eu falei lá no começo, nós vamos ter que engolir um sapo, vamos ter que fazer alguma coisa que não vai ser aquilo que está com vontade de fazer. Mas aí é uma atitude até mesmo de humildade, de abrir o nosso coração, não. Eu vou fazer isso pela minha mulher, pelo meu filho, pelo meu grupo, vale a pena, né? Eu faço esse sacrifício, que muitas vezes é um sacrifício, tá? Mas isso não pode se transformar
numa conduta patológica. Tá bom, gente? Então vamos lá fazer o nosso exercício, a nossa harmonização. Vamos, quem quiser fechar os olhos, não feche os olhos, fechem os olhos. Eu gosto no final de nós fecharmos os olhos e deixarmos-nos sentir as vibrações desses enviados do Senhor do Universo, que com certeza estão nos lares de todos vocês. A partir do momento, como eu sempre falo, que nós nos propomos a ouvir essas reflexões, isso significa que nós estamos abrindo o nosso campo de percepção para algo transcendente. Nós estamos querendo apostar em dias melhores, na melhoria da qualidade da nossa vida, em termos de cada vez mais viver uma vida consciente, pensada. Então fechemos os nossos olhos e vamos aproveitar essa luz poderosa que está caindo sobre cada um de nós. Pelo topo da cabeça existe um centro de força, um chakra chamado coronário. E é por aí que essa luz poderosa penetra, estabelecendo uma harmonia, uma paz, um equilíbrio em todas as estruturas do nosso corpo. Deixemos-nos envolver por essas vibrações poderosas. Sintamos-nos felizes e agradecidos. E vamos pedir para Deus, o Senhor do Universo, que está proporcionando essa bênção para todos nós nesse momento, para que nós cada vez mais nos conheçamos melhor, que nós cada vez mais possamos nos sentir confiantes, certos de que, buscando o equilíbrio e a serenidade, vamos encontrar todas as condições de nos posicionarmos no meio onde nós vivemos de maneira efetiva, na prática do bem, na prática da harmonia, do entendimento e do respeito. Que sejamos fortalecidos por essa energia poderosa e que ela possa permanecer em nós por longo tempo. Agradecemos a Ti, Senhor do Universo, Criador de tudo, pelas muitas bênçãos que somos portadores nesta vida. Graças a Deus. Graças a Deus. Quem se lembrou da água, então eu tenho uma proposta que eu pensei a fazer isso. Durante essa semana, o exercício que nós vamos realizar vai ser exatamente em cima do tema que nós desenvolvemos aqui na segunda-feira. Ou seja, vamos prestar muita atenção em relação à omissão que nós fazemos, ao não que nós deixamos de dizer em momentos que são capitais na nossa vida. Então esse é o exercício da semana. Eu espero que todos vocês sejam muito bem-sucedidos, todos nós sejamos muito bem-sucedidos nesse exercício. Tá bom? Desejo uma ótima semana para todos vocês, muita paz, muita saúde, muita gratidão. E na próxima segunda-feira estamos aí de novo. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e que a paz de Deus esteja com vocês.